Viu Podcast, a sua mídia digital. Olá, Mundiocers! Voltamos com Gás Total. Dessa vez eu tenho um parceiro novo. Deixa eu apresentar para vocês quem vai nos fazer companhia, Marcelo Castilho. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Muito obrigado, Melina. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer e um desafio estar aqui diante de vocês, onde o nível aqui é muito alto. É, rapaz, e já começa na pressão total, porque o programa de hoje é especial, tanto que nós chamamos 13 entrevistados, né? Algo atípico. Nós vamos falar sobre o conflito Israel-Palestina. Não se fala de outra coisa, aliás, desde o último dia 7 no mundo. Um conflito envolvendo Israel e o grupo palestino Hamas. E a gente vai ouvir pessoas que trazem visões até diferentes, mas que englobam todos os lados desse acontecimento para que o ouvinte tire suas conclusões, fique bem informado e possa entender um pouquinho melhor do que acontece naquela região do planeta que pode trazer desdobramentos para o mundo inteiro. Pois é, não vamos mais perder tempo, estamos sendo bombardeados com informações. Vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje. A gente fala agora com o Walid Rabah, que é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Obrigado pela sua presença, Walid. Seja bem-vindo ao Mundioca. Obrigado a vocês, que são os editores, os responsáveis por essa fonte de comunicação não hegemônica e que sabe tratar a notícia e a verdade ouvindo todos os lados e com o equilíbrio necessário frente ao que acontece no terreno, porque isso é importante para a gente ofuscar, derrotar esse momento em que a propaganda de guerra é que está valendo. Walid, vamos começar com um tema que ele é bem sensível, mas muito importante. A mídia ocidental e talvez a mídia brasileira tem chamado Hamas de terrorista, quando nós sabemos que o governo brasileiro não classifica o grupo dessa forma. Então, por gentileza, traz pra gente um esclarecimento a respeito disso para os nossos ouvintes. Então, não só o governo brasileiro não classifica dessa maneira, como nenhuma organização internacional, a ONU incluída, classifica dessa maneira. E nenhum governo do mundo classifica dessa maneira, à exceção de um ou dois governos, dentre eles o de Israel e dos Estados Unidos, que classificam de terroristas todos os povos, países, líderes e atores da cena internacional que se opõem aos seus interesses, que são interesses coloniais e imperialistas, de roubo de terras, de ocupação colonial e de genocídio. Veja como é que foram classificados, por exemplo, o Mandela. O Mandela foi preso 27 anos com uma única acusação, de que ele era terrorista, Nelson Mandela. Os vietnamitas foram acusados de terroristas. Todos aqueles que lutaram por libertação nacional especialmente após a Segunda Guerra, foram também acusados de terroristas. E os judeus do gueto de Varsóvia, que enfrentaram a Alemanha nazista na Polônia, em Varsóvia, também foram acusados rigorosamente de terroristas. Então, para nós, essa acusação leviana é uma acusação, na verdade, dos verdadeiros terroristas que têm destruído o mundo, 1 milhão de mortos no Iraque, a partir do momento que eles acusaram o Iraque de ser um estado patrocinador do terror. Não se sabe exatamente quantas centenas de milhares mataram, torturaram, estupraram no Afeganistão, e a mesma coisa foi feita, claro, no Iraque. E tudo isso muito recentemente, a pretexto de que são terroristas, etc. E é importante destacar que isso faz parte da propaganda de guerra, né? Isso não é informação, isso é propaganda de guerra. O Estado de Israel é reconhecidamente um Estado terrorista, e nem por isso esses veículos de comunicação que promovem propaganda de guerra, que também é crime de lesa humanidade segundo a resolução da ONU, nem por isso eles se envergonham de fazer isso. Tanto que tem o Netanyahu como líder, né? Não só que tem o Netanyahu, que teve o Ariel Sharon, e tem esses ministros agora extremamente fascistas e que defendem a eliminação total do povo palestino a pretexto divino, e nem por isso são acusados de terroristas. E, na verdade, são os grandes terroristas e a humanidade que nós conhecemos e que todos sabem. Então, essa acusação é uma acusação leviana e até vulgar, cafona, e que não vai surtir os efeitos que os caluniadores e eliminadores de povos querem. Walid, essa batalha de informação, de olhares, colocaram que o povo palestino não apoia o Hamas. Isso é verdade? Olha, o povo palestino ele é um povo que pensa de diferentes maneiras, ele não pensa igualmente em todos os assuntos. Então, é provável que haja uma parte da opinião pública que tem visões diferentes do Hamas, ou visões diferentes do Fatah, ou visões diferentes
dos demais atores políticos da cena palestina? Claro que é possível, assim como no Brasil é possível. Mas todos nós somos unânimes de que Israel ocupa nossas terras, de que Israel promove genocídio contra o povo palestino, de que Israel nos expulsou das nossas terras a partir de 18 de dezembro de 47, que promoveu limpeza étnica contra o nosso povo e continua promovendo, que promove um regime de apartheid contra nós, conforme 6 relatórios da ONU e conforme os relatórios de todas as ONGs internacionais de direitos humanos. Também todos nós concordamos igualmente com o relatório de 3 meses passados da ONU, que informa que Gaza é uma prisão a céu aberto. Todos nós concordamos também com alguns aspectos dos relatórios da ONU e das organizações, das ONGs internacionais de direitos humanos, que a população de Gaza, bloqueada há 17 anos, vive em situação análoga dos campos de concentração. Todos nós concordamos que os refugiados devem retornar, que devemos ter um Estado livre, um Estado-nação, com Jerusalém sua capital, e que todos os colonos, judeus extremistas que estão em nossas terras devem sair, que deve haver o desbloqueio de Gaza e que deve acabar o apartheid. Então, veja, nós todos concordamos que o povo palestino deve resistir à ocupação colonial, à potência colonial. A potência colonial chama-se Israel e ela é responsável por todas as mazelas da Palestina e na região. Israel é um regime criminoso que promove crimes de lesa humanidade que estão sendo investigados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, pronto, podemos divergir em algumas coisas? Podemos, Estado laico, não laico, podemos divergir numa pauta de costumes, podemos divergir em alguns aspectos da organização social, política e econômica da Palestina, mas isso também nos Estados Unidos divergem e em Israel também diverge. Walid, eu queria que você comentasse, essa também é uma guerra em certo ponto religiosa, né? Eu queria que você comentasse a respeito do desserviço que alguns líderes evangélicos, eu tenho visto, têm prestado ao disseminar o ódio aos palestinos. Muitas postagens eu tenho acompanhado, né? Ore por Israel, quando a gente sabe que Israel do Antigo Testamento não era o Israel de agora, né? Você pode falar sobre isso pra gente? Eles não são esses extremistas, que portanto não são todos evangélicos, os pentecostais e neopentecostais mais extremados, os CNPJs de Cristo que vivem para ganhar dinheiro e por acaso estão com Israel, né? Não destilam ódio e vontade genocida apenas em relação aos palestinos. Eles destilam em relação aos indígenas, aos negros, a todo o continente africano, aos católicos. Afinal de contas, esse ódio que está aí vigorando no Brasil, ele foi inaugurado não queimando o Alcorão, ele foi inaugurado no Brasil chutando a santa, ou não. Era um desses bispos, autoproclamados bispos, né? E ele chutou e quebrou uma imagem de Nossa Senhora numa transmissão de televisão, ou seja, em público para todas as pessoas verem, e isso foi há não tanto tempo assim. Isso foi em outubro de 1995, quando um sujeito que se diz bispo, chamado Sérgio von Helder, fez essa brutalidade. E, além do mais, tem um outro detalhe que eu acho que é importante. Por que eles fazem isso? Porque eles não são seguidores do Deus do monoteísmo, Deus único. Eles seguem uma forma racializada de Deus que foi superada por Cristo. Essa ideia de Deus que escolhe um povo, de Deus que manda matar os cananeus, de Deus que manda destruir isso, que Deus que manda praga, que Deus que manda matar os primogênitos, Deus que manda ter um harém com 600 mulheres, Deus que manda, como mandou Davi, mandar marido da mulher que ele desejava morrer em combate para ele ficar com a mulher dele. Esse é o Deus dessa gente. Por isso essa devassidão moral, né? Essa atitude absolutamente imprópria. Agora, essa forma radicalizada e equivocada, e aliás anticristã e antideus, ela deve ser o quê? De 10% dos cristãos? Talvez menos. E são os CNPJs de Cristo. Mais fácil abrir dessas igrejas do que abrir bar. É para ganhar dinheiro. Mas causa um estrago, né? Porque o Brasil é um país evangélico, afinal de contas, né? O Brasil é um país que tem uma parcela de evangélicos, e nessa parcela de evangélicos tem essa parte radicalizada. Essa parte radicalizada é muito ruidosa. Ela é muito ruidosa e, graças a ela, se está sionizando o cristianismo. Então, isso está plantando muitas dificuldades de compreensão em uma parcela da cristandade, a maior parte dela, que não concorda com isso. Que não concorda que Deus tem que mandar matar. Não concorda que Deus aprova o racismo. Porque, veja, lá na África do Sul, o apartheid foi justificado exatamente com o Velho Testamento.
Tem até uma obra chamada Teologia do Apartheid que explica como foi. Eles usaram toda a alegoria do Velho Testamento para justificar o regime de Apartheid na África do Sul e agora é usado novamente para justificar o Apartheid e os crimes de lesa humanidade na Palestina. Mas esse é um Deus racializado. Esse não é o Deus do monoteísmo. Esse não é um Deus desracializado. Esse é um Deus étnico, portanto ele é um Deus racista. Walid, a gente sabe que Benjamin Netanyahu teve que se juntar para continuar no poder à extrema-direita israelense. O senhor acha que, se caso não conseguisse, ele não continuasse no cargo, não fosse elevado de novo à categoria de primeiro-ministro, essa situação poderia ser mais suave? Por mais que setores de informações tinham dito já que haveria algum tipo de retaliação, segundo as informações que chegam até nós? É muito difícil avaliar isso com tanta convicção assim, né? Porque nós podemos recuar na história e vamos chegar à conclusão de que toda a limpeza étnica e todos os crimes de lesa humanidade mais graves contra o povo palestino foram cometidos pela esquerda israelense. A direita israelense só chegou ao poder por meio do Likud, que era uma coligação e agora depois virou um partido, apenas em 77, elegendo Menachem Begin. De lá para cá houve revezamentos. Os acordos de paz que foram assinados pelo Rabin, eles não foram levados adiante, tanto por um segmento quanto por outro. Pode ser que o Netanyahu esteja liderando o momento mais extremado e fascista da sociedade israelense? Pode até ser. Esse é um problema. Pode ser que a sociedade israelense compreenda os perigos em que está entrando e aumente o seu campo da paz? Também pode ser, nós não sabemos. A sociedade israelense tem que saber se ela quer ser governada por nazistas ou não. E este é um questionamento que precisa ser feito com coragem e não está sendo feito. Vamos supor que haja problemas com o Hamas. E os Hamas israelenses? Esses não têm problema nenhum? Veja, eles estão reclamando agora que perderam vidas e eles reclamam que são vidas civis. Para nós, palestinos, e para qualquer pessoa normal, para qualquer pessoa que não seja degenerada, todas as vidas têm valor. Entretanto, é preciso colocar as coisas também em perspectiva histórica e dizer que Israel até agora, quando nós fazemos a conta dos cadáveres, nós temos 22,3 mortos pelos israelenses, palestinos mortos pelos israelenses, para cada um israelense morto. Então nós entendemos de morte 22 vezes mais do que eles. E eles nunca pediram perdão a nós. Eles nunca choraram pelas nossas vítimas, que eles provocaram, inclusive da limpeza étnica dessas mortes. Nós, pelo contrário, lamentamos porque nós entendemos o que é a dor da morte 22,3 vezes mais do que eles. E nós sabemos que essa espiral da morte só favorece Israel, porque Israel vive disso. Israel é uma espécie de vampiro do sangue palestino. Então nós queremos acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso. E a sociedade israelense optou pelo caminho da morte, pelo caminho do fascismo, pelo caminho do supremacismo, ao ponto de em 2018 ter se declarado por lei Estado exclusivamente judaico. E com isso, claro, podem promover a limpeza étnica, inclusive dessa vez, a pretexto divino e nacional mais expressamente. Eu penso que essa é uma forma de ver. Vamos falar um pouquinho sobre a mesquita de Al-Aqsa. Teve um confronto em Al-Aqsa em 2021 e o Hamas disse que esses últimos acontecimentos foram em razão da defesa de Al-Aqsa. Explica um pouquinho pra gente a importância dessa mesquita. Por que ela é tão importante? Sim, para nós, qualquer sítio religioso é importante, não só esta mesquita. Essa mesquita, o santuário, né? A esplanada das mesquitas, é um lugar sagrado para todos os muçulmanos do mundo, não é apenas para os palestinos. É sagrado para 1.700.000.000 de muçulmanos. E o processo que está em andamento em Jerusalém não é apenas de destruição dos sítios religiosos muçulmanos, porque eles querem destruir a esplanada das mesquitas e a mesquita de Al-Aqsa para colocar no seu lugar um suposto templo de Salomão. A melhor arqueologia, inclusive a israelense, uma equipe liderada pelo melhor arqueólogo israelense Israel Finkelstein, provou e escreveu sobre isso que nunca existiu esse templo. Não existe nenhum vestígio arqueológico de que tenha existido esse templo. Mas eles não estão apenas... Que nunca existiu ou que não existia lá? Não, que nunca existiu naquele lugar. Ele pode ter existido em outro lugar. Ali, né? Portanto, ele deve cavar em outro lugar. Ali ele nunca existiu. E é provável que esse templo, tal qual dizem, com essa grandiosidade, também jamais tenha existido. Mas nós estamos questionando, evidentemente, aquilo que diz respeito à esplanada das mesquitas. Nós não vamos perder tempo em outro lugar, né? E eles estão profanando não apenas os santuários muçulmanos. Eles provocaram um incêndio criminoso
na igreja de Maria, que fica também em Jerusalém. Eles profanaram outras igrejas, atacaram, por exemplo, o Santo Sepulcro no início dos 2000. Atacaram agora a igreja mais antiga de Gaza, agora, recentemente, tem 1.600 e poucos anos. Os extremistas religiosos judeus, extremistas, veja, eu estou falando da ala extremista, está cuspindo nos peregrinos cristãos que estão em Jerusalém para as atividades religiosas. Isso tudo faz parte de um extremismo fora de norma que quer judaizar integralmente Jerusalém. Acontece que Jerusalém não é judaica. Jerusalém não é apenas muçulmana e nem apenas cristã. Jerusalém é a metrópole do monoteísmo. Então ela tem que ser preservada assim para todos aqueles que professam os credos monoteístas, cada um a seu modo, evidentemente. E é essa a defesa que nós fazemos de Jerusalém. É uma terra palestina de palestinos, não pode ser limpada etnicamente dos palestinos, e é de todos aqueles que têm as suas fés orientadas pelo monoteísmo. O senhor acredita que ainda é possível chegar a um consenso, depois de tudo isso que tem acontecido, que esse conflito acabe com a formação de 2 estados, ou nesse momento isso ainda não será possível? Basta aplicar o direito internacional, e é o que Israel quer fazer. Existem resoluções, são mais de 300 resoluções, entre aquelas do Conselho de Segurança e aquelas da Assembleia Geral das Nações Unidas, que Israel não acatou nenhuma. Inclusive tem uma resolução emblemática, que é a 273/3, de 11 de maio de 1949, que admitiu Israel como Estado-membro da ONU. Claro que Israel nunca foi Israel não foi criado pela ONU. E uma resolução que apenas recomendava a partilha e não foi implementada porque os sionistas se autoproclamaram o Estado em 1948, 14 de maio de 48, ilegalmente, né? E assumiram um território a mais e expulsaram a população palestina desse território a mais, e eles conquistaram pela força. Por isso que só em 11 de maio é admitido como Estado-membro, e aí entra a pérola, com 2 cláusulas condicionantes. Uma delas, acatar a Resolução 81, que é que tem a recomendação da partilha de 29 de novembro de 47, e a outra que é a 194, que é de 11 de dezembro de 48, que é do retorno dos refugiados, que reconhece pela limpeza étnica que determina o retorno dos refugiados. Então Israel estava comprometida ao aceitar essas 2 cláusulas, essa cláusula condicionante com essas 2 resoluções, recuar aos limites de 47, da Resolução 181, e restaurar a demografia palestina limpada etnicamente. E não fez isso até hoje. Então Israel é um Estado ilegal e não cumpriu todas as demais resoluções, como nós sabemos, não cumpriu os termos dos acordos de Oslo. Os palestinos em Oslo tinham várias obrigações, cumpriram todas. Israel tinha uma só obrigação. Inclusive nós aceitamos apenas 22% do território da Palestina histórica e atualmente controlamos civilmente apenas perto de 9%. Israel tinha uma só obrigação: evacuar os colonos, quer dizer, desocupar a Palestina nos territórios previstos por Oslo, e permitir que existisse o Estado palestino. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, tinha também uma só obrigação: fazer valer o acordo e a implementação do direito internacional. Entretanto, Israel não cumpriu com nenhuma das suas obrigações, e a chamada comunidade internacional, Estados Unidos à frente, também não cumpriu com nenhuma das suas obrigações. Basta que essas obrigações todas sejam cumpridas e que os direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino, dentre eles o retorno dos refugiados, existir um Estado palestino livre, os colonatos saírem, terminar o bloqueio a Gaza e acabar o apartheid, que vai haver paz. Esse é o consenso, não existe outro. Tá certo, a gente conversou com Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil. Muito obrigada por essa entrevista. Foi muito consistente você na sua explicação, uma entrevista muito esclarecedora, e volte quando quiser aqui ao Mundioca. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcelo, muito boa, muito esclarecedora a entrevista do Walid. E agora a gente tem que ouvir o outro lado, né? Claro. Porque, como você disse, temos que ter equilíbrio. Então vamos lá, vamos chamar a próxima entrevistada. Bom, a gente conversa agora com a Anita Efraim, coordenadora de comunicação do Instituto Brasil-Israel, jornalista e mestre em comunicação política da Universidade de Chile. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Mundioca, Anita. Oi, gente, muito obrigada a vocês pelo convite. Eu creio que seja... falar especificamente de Israel agora está tomando total tempo da sua vida agora nesses últimos dias, correto? Totalmente. E a gente acorda trabalhando e dorme trabalhando. Eu gostaria de saber como é que você faz essa sua rotina, como é que tem sido sua rotina nesses últimos tempos? Olha, desde que eu acordei no último sábado, na verdade, a minha vida e a de todo mundo que trabalha no Instituto Brasil-Israel foi tomada pelo noticiário, pela repercussão do que está acontecendo por lá. Tem bastante demanda da imprensa brasileira, claro, para saber sobre o que está acontecendo na região, e a gente também, claro,
está sempre buscando novas informações que venham de lá, análises pertinentes sobre essa situação, para também poder produzir informação e análise de qualidade em língua portuguesa, já que a distância física, também a barreira da língua, tudo isso às vezes gera algum impeditivo para que as pessoas saibam efetivamente o que está acontecendo por lá. Então a gente tem tentado atuar nesse sentido. Anita, as notícias que têm vindo de Israel, elas têm sido, vou dizer assim, terríveis, nauseantes. Hoje, aqui a caminho do Mundioca, eu vi dos bebês decepados. Como é que você está lidando com essa questão e passando informação para as pessoas? Porque eu tenho certeza que os judeus aqui no Brasil estão muito preocupados. Eu acho que é importante dizer, Melina, que eu lamento que tenha a impressão de que só os judeus estejam preocupados, que talvez seja uma percepção correta, mas acho que todo mundo deveria estar preocupado. Essa notícia dos bebês talvez tenha sido a pior coisa que a gente tenha ouvido e lido nos últimos dias para entender, mas ao mesmo tempo dá uma dimensão do que é efetivamente o grupo terrorista Hamas, que eu entendo que tem uma resistência muito grande no Brasil a dizer que o ataque do Hamas foi um ataque terrorista, ou que o Hamas seja um grupo terrorista. Vejo muitos pés atrás com essa colocação, mas é importante de ser dito, porque quando você fala de decepar a cabeça de bebês, acho que não deveria ter outro nome para falar sobre isso, né? Mas da minha parte, eu tenho evitado um pouco ver as coisas mais gráficas, porque para quem lida 24 horas por dia com informação, não dá para você ver todos esses conteúdos horríveis e tão explícitos, porque senão você desmonta, né? Você não consegue fazer uma análise sobre o assunto, você não consegue continuar repassando informação se você tiver tomado, digamos assim, por violenta emoção, que é o que tende a acontecer se você consome todo esse conteúdo. Anita, vamos voltar a falar sobre a tua metodologia de trabalho, vamos dizer assim. Como é que você recebe as perguntas e aonde você vai buscar essas informações? Você vai buscar em órgãos oficiais? Você vai buscar com pessoas que você conhece, que não são da grande imprensa em Israel, nas redes sociais? Como é que você faz para captar toda a informação e distribuir essa informação de acordo com a demanda que você recebe? Olha, no Instituto Brasil-Israel a gente tem colaboradores que são pessoas muito bem informadas e muito interessantes que estão em Israel, né? Então a gente sempre teve esse estofo e a gente vai fazendo também essa distribuição das pessoas que a imprensa quer ouvir, de quem a gente considera que vai acrescentar um bom conteúdo para o público brasileiro, não só que está lá, mas pessoas também que estão aqui, que moraram muitos anos em Israel, que estudam o tema, mas a gente também tem parceria com um dos únicos portais, talvez o único portal em português de hard news sobre o que está acontecendo em Israel, que é o Israel de Fato, e busco também as informações da imprensa de lá, em veículos de informação que tem portais em inglês, por exemplo, que o acesso fica mais fácil. Então a gente vai por esses vários caminhos, né? A gente não tem um caminho, a gente vai por diversos caminhos para conseguir fazer esse compilado e achar a melhor forma de disseminar essas informações. A gente teve nessa terça-feira aquela notícia triste do jovem brasileiro que estava num bunker e a gente teve a notícia triste de que ele morreu. Como é que vocês têm dado as informações contra as pessoas, os brasileiros que estão em Israel, para as famílias aqui? Como é que tem sido? Esse não é o nosso papel, né? Não foi só ele. Nessa rave que ele estava, 260 pessoas foram brutalmente assassinadas, né? Preciso dizer. Ele não foi o único brasileiro. Hoje a gente também, nessa terça, a gente também soube da Bruna, uma outra jovem brasileira que estava nessa mesma festa, que também foi encontrada morta, infelizmente. O papel de informar as famílias dessas pessoas não é nosso, pelo contrário, a gente teve a confirmação via imprensa pelas famílias deles que foram informadas pelas autoridades israelenses. A gente sim repassa a informação, a gente organizou grupos de WhatsApp que já tem centenas de pessoas para que a gente possa repassar essas informações, porque as pessoas querem saber de tudo que está acontecendo lá em tempo real, elas têm essa demanda, então a gente se organizou dessa forma para poder ir repassando essas informações, sempre mostrando pesar, solidariedade, porque é muito difícil, né? As pessoas podem achar que é só israelense. Não é só israelense, a gente tem dados que mostram que tem pessoas de 17 países diferentes que estão como reféns do Hamas na faixa de Gaza, que foram civis, que foram sequestrados pelo Hamas. Então, é muito importante que isso seja dito, né? Uma dor não só dos israelenses, mas de pessoas em todo o mundo. Agora, Anita, você falou que tem acompanhado a mídia de Israel. Muita dessa parte dessa mídia, ela critica
a ação do Benjamin Netanyahu sobre esse conflito. Ela acha que ele não foi político o suficiente para tentar evitar que se chegasse a esse ponto. Como é que você analisa isso? Se é que a gente pode dizer assim, se a maior parte das pessoas que pedem notícias também pensam dessa forma ou não pensam dessa forma, ou ainda estão anestesiadas pelo horror? Olha, tem muitas nuances dessa pergunta que você me faz, Marcelo, mas é lógico que em Israel e no mundo inteiro, as pessoas estão se perguntando como foi que isso aconteceu, como que Israel, aspas aqui, né, deixou isso acontecer, onde estava a inteligência de Israel nesse momento. E é claro que todo mundo quer saber a resposta, é claro que a falha de segurança, ela é muito importante, mas em primeiríssimo lugar em Israel está a vontade de recuperar esses reféns. Essa que é a posição que as pessoas que estão lá têm passado para a gente, né, esse estado de união nacional para poder recuperar esses reféns, para poder dar uma resposta para essas famílias que estão em tanta agonia. Agora, também é interessante a gente falar sobre essa situação de Benjamin Netanyahu. Hoje, o João Miragaia, que é um historiador brasileiro que já mora em Israel há muitos anos, há 14 anos, publicou nas redes sociais dele uma pesquisa, que está em hebraico, e aí ele traduziu, então vou dar aqui os créditos a ele, que 55% da população israelense acha que Benjamin Netanyahu deve sair do cargo imediatamente. Isso é um percentual bastante alto, até porque Benjamin Netanyahu conseguiu diversas eleições enquanto político, porque ele sempre teve muito forte essa bandeira da segurança. Então ele sempre foi reeleito sobre essa égide de que ele iria proteger Israel, de que ele iria proteger os israelenses e os judeus das ameaças ao redor. E ele não conseguiu fazer isso dessa vez. E sim, muitos jornais israelenses estão colocando a responsabilidade nele, porque é uma falha de segurança muito grave. Tem até informações do Ynet, que é um jornal de lá, de que ele teria sido avisado por autoridades egípcias de que haveria esse ataque. Benjamin Netanyahu nega, mas essas são informações da imprensa de lá. Então, a imagem do primeiro-ministro, além de tudo, está em xeque nesse momento. Uma pergunta agora de $1 milhão. Dada essa situação, será que não estaria na hora de Israel repensar, negociar territórios? Olha, eu acho que negociar territórios talvez não seja o melhor termo que a gente tenha que usar aqui. Eu acho que nesse momento, de novo, a prioridade para Israel é reassumir o controle da situação, é garantir que não tenha mais nenhum terrorista infiltrado no território, recuperar esses reféns, mas Israel, sem dúvida, precisa, sim, rever a política hoje de assentamentos na Cisjordânia, por exemplo. Mas também quero fazer uma diferenciação aqui, porque o Hamas não está na Cisjordânia, não domina a Cisjordânia, domina a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, Israel abriu mão em 2005. Então, numa campanha do então primeiro-ministro Ariel Sharon, teve essa desocupação, essa desanexação, né, o termo correto, da faixa de Gaza, em 2005, mas a política de ocupação dos territórios da Cisjordânia, sim, isso é muito importante, é importante que isso seja revisto, mas também não dá para dizer agora, nesse momento, que o fim da ocupação garantiria a paz, não dá para dizer até que a criação de um Estado palestino garantiria a paz. Eu li um conteúdo que eu também gostei muito do Charlot hoje, uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem vários países ao redor que são países e que mesmo assim não estão dispostos a fazer a paz com Israel. O Irã é um país e está disposto a atacar Israel. Então, claro que você ter um Estado palestino deveria ser uma pauta inegociável para Israel, mas não é um garantidor efetivamente da paz. Tem outros passos que precisam ser dados para que a paz chegue. Essa seria a minha próxima pergunta para você. Com a eclosão, não sei se é a palavra certa, dessa guerra, outros atores apareceram, né? E o Irã é um desses. O Irã é declaradamente um inimigo de Israel, não aceita a existência do Estado de Israel e é um financiador do grupo terrorista Hamas. Isso é importante que esteja muito claro. O Irã recentemente fez um acordo com a Arábia Saudita e estava havendo uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, mediada pelos Estados Unidos. O que seria um problema para o Irã, né? Porque mudaria o posicionamento do Oriente Médio. Então, o Irã tem grandes interesses. O Irã nega, né, que tenha participado desse ataque, mas fontes em Israel dizem que foi algo programado do Hamas com o Irã.
Anitta, muita gente considera uma guerra inglória do povo palestino. Quer dizer, o povo palestino que quer sua terra, ele fica no meio de uma briga do Hamas contra o governo de Israel. E aí, quando chega o ministro da Defesa israelense e diz que vai varrer os animais, ele não está separando quem é terrorista de quem não é terrorista, não é? Isso é um fato, né? Essa é uma das consequências mais cruéis da guerra. É o que acontece com os civis. Quando o Hamas ataca Israel dessa forma, sabe que vai ter retaliações, que Israel vai contra-atacar. E sabe que civis vão ser atingidos. Mas é aí também que o Hamas ganha na narrativa. Porque quando você pensa em poderio ofensivo, poderio militar, sim, existe uma desproporcionalidade, porque o Hamas é uma milícia, né, um grupo paramilitar clandestino, enquanto Israel é um país estruturado e que tem um poderio bélico relevante. Só que quando Israel ataca, e o número acaba ficando desproporcional, que no momento não é o caso, porque teve mais mortos em Israel do que a gente sabe de mortos na Cisjordânia nesse caso. Então a opinião pública é muito mobilizada pelos números, né? Então quando você tem um número muito alto de civis atingidos, é comum que isso mobilize as pessoas. Então, a partir do momento que uma ofensiva mais forte de Israel começa a ter como consequência, uma consequência terrível, não estou diminuindo isso de forma nenhuma, a morte de civis palestinos, isso também é um ganho para o Hamas. O Hamas se beneficia disso. É interessante para o Hamas que a opinião pública esteja mobilizada olhando para as consequências, claro, da contraofensiva de Israel. Então é uma guerra de narrativas também, apesar de que no momento a gente tem números altíssimos dos dois lados. Então é uma sinuca de bico também para Israel a estratégia de resposta. Primeiro porque tem reféns israelenses dentro da faixa de Gaza que o Hamas ameaça matar a qualquer momento. É uma guerra em que todo mundo perde, né? Eu queria te perguntar, o que você está achando do tratamento que a imprensa brasileira tem dado ao conflito? A imprensa brasileira tem sido pró-Palestina ou pró-Israel? Olha, eu não sou a pessoa certa para fazer essa avaliação, sinceramente. Eu acho que ninguém é efetivamente imparcial. Eu acho que a imprensa está tentando se municiar o tempo todo de informações sobre lá, mas cada pessoa que vai dar uma declaração, que vai falar sobre o assunto, vai ter uma visão muito parcial sobre isso. Você vê na imprensa um menino brasileiro de 20 e poucos anos que se salvou de ser morto, que viu o amigo dele ser morto, que ficou sem ter notícias. Então, essa pessoa não vai poder dar um depoimento imparcial. É impossível. Ele acabou de sobreviver a uma carnificina que matou 900 pessoas. Mas também uma pessoa que mora em Gaza, sem estrutura, com um governo do Hamas que provê tão pouco a eles e que está vendo bombas caindo, também não vai dar um depoimento imparcial. E essas pessoas estão sendo ouvidas e eu não sou contrária que elas sejam ouvidas de forma nenhuma. Mas não dá para cobrar parcialidade dessas pessoas nesses casos. É uma tragédia muito humana também. E quando você, agora, por causa da tecnologia, consegue ouvir essas pessoas, é impossível você falar sobre uma dimensão imparcial do caso. Eu não respondi a pergunta, eu sei, mas é o que eu consigo dizer sobre o assunto. Israel tem cometido crimes de guerra, né? Ali na faixa de Gaza, ao deixar as pessoas sem energia, sem comida. Como é que vocês avaliam isso? Acho que a avaliação está exatamente no que você falou. Essa não é a saída. Mas também como que você negocia com um grupo terrorista que invade o território e mata 900 pessoas? Então, as respostas, elas são muito difíceis de ser dadas. Não é cortando a água, não é deixando as pessoas passarem fome, mas com quem você vai negociar no momento? Israel não vai negociar com o Hamas. Quem são os atores que vão se envolver para que haja uma negociação, para que esses reféns sejam devolvidos? Ou para que esses ataques parem? Então, as respostas, elas são muito fáceis. Como se avalia um crime de guerra? É um crime de guerra. Como você resolve esse problema? A resposta não existe. Anitta Efraim, coordenadora de comunicação do Instituto Brasil-Israel, jornalista e mestre em comunicação política da Universidade de Chile. Creio que seu dia precisa ter mais de 24 horas do jeito que você está trabalhando, mas a gente te agradece aqui do Mundioca a sua disponibilidade para falar conosco e tentar entender um pouquinho mais o que está acontecendo ali no Oriente. Eu agradeço o convite, sei que algumas perguntas eu não respondi, mas algumas delas, se eu me propusesse a responder, eu estaria enganando os ouvintes. Eu acho que essa não é a forma correta de se fazer jornalismo. Então eu agradeço e espero ter ajudado a elucidar algumas questões. Obrigada, Anitta. Um beijo. É uma visão bem diferente, né, Marcelo? Sim, a verdade cada um tem a sua, mas a realidade, essa
é uma só. A gente chama um próximo entrevistado agora para trazer um terceiro ponto de vista. Agora o Mundioca conversa com o professor Paulo Velasco, ele que é titular da cadeira de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor, seja bem-vindo ao Mundioca. E a primeira pergunta, como não poderia deixar de ser, é: como uma pessoa leiga pode entender esse conflito que está acontecendo? Vamos lá, Marcelo, Melina, um prazer conversar com vocês aí, os ouvintes do Mundioca. Bom, para tentar entender um pouquinho, né, é absolutamente imperativo e necessário olhar para a história. Um conflito que se inicia no último sábado, mas que tem uma fundamentação histórica muito, muito robusta, né? Temos que voltar pelo menos ali ao contexto do final da Segunda Guerra Mundial para reconhecer, né, que houve uma decisão da ONU que propunava a criação de 2 estados, o que era o território da Palestina, um estado de Israel e um estado palestino, propriamente. Acontece que ao longo aí de todo esse período de lá para cá, né, são quase 80 anos, né, o Estado de Israel foi fundado já em 47, 48, mas o Estado palestino nunca foi viabilizado, né? Houve uma série de conflitos entre Israel e países árabes, né, a começar justamente por uma guerra de 1948. De lá para cá foram vários conflitos, né, e uma série de tensões também, né, no âmbito israelo-palestino, né? Então, os palestinos foram impedidos de se afirmar como um Estado soberano, clamam justamente pelo direito de autodeterminação, né, de ter o seu próprio Estado, né, mas isso nunca foi possibilitado, né, muito por conta da falta de acertos entre os dois lados, né, e especialmente aí por parte de uma direita de Israel, inclusive aqui eu me refiro especialmente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que nunca se dispuseram efetivamente a autorizar o estabelecimento de um Estado palestino ali do lado, né? Então, esses encontros históricos são a raiz, né, mais profunda para esse último conflito que vemos agora, né, dentro de uma série amplíssima, né, de tensões, seja entre Israel e países árabes, seja diretamente entre Israel e palestinos. Com esse novo, antigo conflito, outros atores apareceram. Irã, agora Hezbollah atacou Israel. Gostaria que o senhor comentasse a respeito desses novos atores. Na verdade, aqui é uma região que sempre teve interferência, né, de atores externos, né? Quando pensamos, por exemplo, ali nessas guerras árabe-israelenses, né, tínhamos ali embates, né, que são também embates tradicionais, históricos, né, entre Israel de um lado, do outro lado, muito especialmente Egito e Síria. Nos anos 80, né, Israel acaba interferindo na guerra civil libanesa, né, é naquele cenário, inclusive, Melina, que nasce o Hezbollah, né, nasce no contexto ali da ocupação de Israel no sul do Líbano, né, na confrontação, né, durante a Guerra Civil Libanesa. Israel permaneceu durante um longo tempo com suas tropas estacionadas no sul do Líbano, né, só se retirou de lá no início dos anos 2000, né, então permaneceu por 20 anos por ali. E o Irã, né, um ator sempre considerado, né, muito especialmente desde, né, a Revolução Xiita de 79, o Irã passa a ter, né, Israel como um alvo inimigo direto, né, existe essa confrontação, né, muito explícita, né, entre Israel e o Irã, né, e autoridades do Irã já chegaram a dizer justamente que fariam, né, os esforços necessários para varrer do mapa o Estado de Israel, né. Quando pensamos justamente, né, nesse grupo Hezbollah, né, que é visto como um grupo terrorista por muitos países, né, Estados Unidos, países europeus, o Hezbollah tem o apoio do Irã, muito diretamente, né, um grupo xiita, e isso se diferencia de forma clara do Hamas, né? O Hamas não é xiita, embora também tenha vínculos com o Irã, né, apoio logístico do Irã, né, mas o Irã tem uma convergência muito clara com o Hezbollah, e a partir do Líbano, né, e da Síria, né, é comum vermos também, né, sempre ataques praticados pelo Hezbollah contra o território de Israel, né? Havia inclusive a expectativa de que houvesse uma coordenação Hamas-Hezbollah, né? Agora já começam a ser sentidos os primeiros ataques, né, do Hezbollah a partir aí do norte de Israel, né? Então, né, é um espaço muito disputado, né? Isso acaba atraindo sempre, né, a atenção de atores externos, né? E aí eu cito muito claramente, né, a Síria, o Irã, o próprio Líbano, por causa do Hezbollah, né, como atores que sempre estão ali no entorno de Israel, né, e que periodicamente se colocam, né, como estados hostis, né, ao próprio Estado de Israel. Professor, como é que o senhor avalia o posicionamento do governo israelense nesse momento, fora o ministro da Defesa ter chamado o povo palestino de animais? Israel bombardeou a única ponte que dava acesso ao povo da faixa de Gaza para fugir, embora ele tenha dito que era para o povo fugir, mas não se sabe para onde exatamente, porque só se fosse para o mar, né? Porque por terra eles não conseguem. Como é que o senhor entende esse governo israelense que diz que não quer guerra, mas ao mesmo tempo diz que, a partir do momento que foi atacado desta vez, diz que quer aniquilar
um povo? Na verdade, o governo do Netanyahu é o mais longevo governo em Israel desde o final dos anos 90, né? Claro que ele não permaneceu direto no poder, né? Mas é a principal figura política desde o finalzinho da década de 90. Ele representa a direita de Israel, né? E é uma direita, né? Aí especialmente o partido Likud, mas vários outros partidos, inclusive mais extremistas do que o próprio Likud, uma direita que nunca permitiu o avanço das conversas de paz com os palestinos e nunca se dispôs a viabilizar o estabelecimento de um Estado palestino, contrariando as decisões muito claras tomadas pela ONU desde o final da década de 40. Né? Para piorar ainda mais a situação, né, o governo Netanyahu vem alimentando e estimulando o avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia, né, que é a outra parte do território palestino. Né? A Palestina se divide em dois territórios principais, né, a faixa de Gaza controlada pelo Hamas, né, e a Cisjordânia controlada pelo partido Fatah, que é quem controla a Autoridade Nacional Palestina. E nessa região da Cisjordânia é comum vermos também episódios de violência praticados pelas tropas de Israel. Esse mesmo ano de 2023 vimos ali a morte de palestinos no campo de refugiados de Jenin, que é o mais importante campo de refugiados palestino no norte do território da Autoridade Nacional Palestina. Então, estimular, né, o avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia, né, a presença de colonos judeus na Cisjordânia, inclusive estabelecendo editais, né, para a construção de novos edifícios, novos prédios ali para judeus na Cisjordânia, significa a violação ampla, né, e direta do direito dos palestinos, né, de se afirmarem como os controladores daquele território. Né. É uma provocação muito claramente aos palestinos, que não só se veem impedidos de se afirmarem como Estado soberano, mas que sofrem recorrentemente a violência por parte do soldado de Israel, a partir de ordens emanadas do governo Netanyahu. Então, é claro que nada justifica, né, o ataque do Hamas, a violência praticada pelo Hamas desde sábado, mas é preciso reconhecer, né, muito diretamente que o governo de Israel tem parte de responsabilidade, né, na impossibilidade, né, de se buscar uma paz, né, de um entendimento que seja duradouro e sustentável ali naquela área. Né. Se os governos de Netanyahu e a direita de Israel tivessem agido de uma outra maneira, né, talvez, né, não estivéssemos testemunhando essas cenas dramáticas, né, que também não são tão incomuns assim, né, embora, né, seja o maior ataque sofrido por Israel nos últimos 50 anos, né, as confrontações, né, e os embates entre Israel e palestinos, né, são embates periódicos recorrentes. Eu lembro, professor, no ano passado até fizemos um episódio do Mundioca a respeito das eleições em Israel, que uma das grandes preocupações, não só de Israel, mas internacionalmente, era se Netanyahu voltaria ao poder, porque as negociações a respeito de um Estado palestino ficariam paralisadas, aliás. O senhor acha que é, de certa forma, uma responsabilidade dele, tudo que nós temos observado nos últimos dias? Em parte sim, né? Claro que atribuir toda a responsabilidade, né, a um único ator é um pouco pesado, sobretudo se a gente reconhece que há raízes históricas, Melina, muito profundas, né, para essa tensão, e por isso que eu fiz questão de voltar ali ainda à década de 40, né, mas é sabido, claro, que a atual composição do governo de Israel, né, é uma composição extremista, sem dúvida, né, porque não é só o Netanyahu, né, mas ele tem aliados políticos ainda mais extremistas, ainda mais à direita. Era sabido, claro, que com essa composição de governo e com a volta dele ao poder, qualquer chance de paz, né, por mínima que existisse, estaria completamente anulada. Claro que mesmo no governo do Naftali Bennett, né, que era um governo muito plural, né, inclusive com a presença de árabes na composição do governo, né, a própria esquerda de Israel também ali participando, não se conseguiu avançar, né, mas com a direita, claro que o cenário é muito pior e certamente, né, o Benjamin Netanyahu ele tem parte sim de responsabilidade, né, por tudo isso que estamos vivendo, por nunca ter possibilitado, né, o avanço de conversas equilibradas, né, que permitissem apontar, né, para uma solução negociada, né, e uma paz mais duradoura. Professor, como é que o senhor analisa a posição diplomática do Brasil no momento em que o presidente Lula criticou o ataque a alvos civis e parou por aí? E muita gente criticou ele sobre a ação do Hamas, que pelo Brasil, pelo governo brasileiro, não é considerado uma organização terrorista. Na verdade, a posição do governo Lula é uma posição equilibrada e compatível com a tradição diplomática brasileira, né? O Brasil ele busca, né, manter uma posição de equilíbrio em face de Israel, né, que é um importante parceiro brasileiro, e também em face da Palestina, né? E esse é o tom histórico do Brasil. Já vimos ali nos anos 2000, né, iniciativas que demonstram esse equilíbrio. Então, em 2010, por exemplo, o presidente Lula, à época, no final do seu segundo mandato, foi o primeiro presidente na história brasileira a ir à região, né, e fez questão de visitar
visitar tanto Israel quanto a Palestina, se encontrou com a autoridade de Israel e também com a autoridade palestina. Em 2007, o mesmo governo Lula firmou um acordo de livre comércio com Israel, e 4 anos depois, já sob o governo Dilma, o Brasil firmou um acordo de livre comércio também com a Palestina. Vale lembrar que foi o Lula, inclusive, em 2010, que reconheceu a Palestina como Estado, foi uma das últimas decisões tomadas no final do seu segundo mandato, ali em dezembro de 2010. O Brasil se juntava a um rol de mais de 100 países da ONU que reconhecem a Palestina como Estado, embora esse Estado nunca tenha sido plenamente viabilizado em termos de controle soberano do seu território. Então, é um Brasil equilibrado na relação com esses dois players, dialoga bem com Ramallah, onde fica ali a sede da Autoridade Nacional Palestina, e dialoga bem com Tel Aviv também. Isso é importante até porque o Brasil periodicamente se oferece como um potencial mediador na questão israelo-palestina, isso foi muito claro ali nos anos 2000, o Brasil se colocando como possível e potencial mediador na busca por uma paz. Além disso, o Brasil segue o padrão da ONU, nasceram no sentido de só reconhecer como terroristas grupos que a própria ONU reconhece como terroristas. E temos que lembrar sempre que a ONU nunca conseguiu chegar a uma definição objetiva do que seja terrorismo. Então, cada país membro da ONU assume sua própria definição, sua própria interpretação e entendimento. Por isso, por exemplo, países europeus e os Estados Unidos reconhecem o Hezbollah como terrorista, o Hamas como terrorista, os Estados Unidos reconheciam as Farc colombianas como um grupo terrorista, e o Brasil nunca o fez, jamais reconheceu qualquer um desses 3 exemplos que eu acabo de dar como terroristas. O Brasil tem uma posição mais ponderada, mais cuidadosa, seguindo o padrão da ONU, e na ONU, vale lembrarmos também, muitos países, sobretudo ali do mundo árabe, entendem que a prática da violência para resistir a uma ocupação estrangeira ilegítima e ilegal não deve ser visto como terrorismo. Então, sempre quando um povo se vale de meios violentos para repudiar e resistir a uma ocupação ilegítima estrangeira, isso não deve ser visto como terrorismo, e essa é a caracterização que boa parte do mundo árabe dá ao Hamas, um povo resistindo ali à ocupação estrangeira de Israel em seu território. Então o Brasil segue essa linha de ponderação, de cuidado, o padrão da ONU, de só reconhecer como terroristas grupos que a própria ONU reconhece como terroristas. E por isso as críticas à declaração do governo Lula, que não poderia usar o adjetivo que a imprensa comumente está usando, porque oficialmente o Brasil não enxerga o Hamas como um grupo terrorista. É um grupo político, um partido político, que tem o seu braço armado, que são as Brigadas Al-Qassam, mas não poderíamos atribuir o adjetivo de terrorista a esse grupo, porque o Estado brasileiro oficialmente não o faz. Professor, o Brasil está ocupando a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU nesse momento que estourou a guerra. O senhor acha que aumenta a responsabilidade do Brasil nesse momento? Aumenta, sem dúvida, Afinal de contas, embora seja uma presidência muito proforma e protocolar, porque de apenas um mês, Melina, então os países rotativamente ocupam esse cargo, sem grandes poderes, mas aumenta a responsabilidade, claro, inclusive, por conta da necessidade de convocar, reunião de emergência para debater a escalada da violência, e já há sinais de crise humanitária ali na região da faixa de Gaza. E é bom que seja o Brasil presidente, porque é um país que consegue dialogar com ambos os lados. O Brasil consegue dialogar com os palestinos e consegue dialogar também com Israel. Então é interessante que seja um país que tem uma postura mais equilibrada para organizar e coordenar esses encontros de emergência que debatem a atual crise ali na Palestina. Mas claro que há maiores responsabilidades para o Brasil, que se vê no foco em contexto de um novo conflito de repercussão global e internacional, e temos, claro, que nos mexer por sermos, nesses dias, até o final do mês de outubro, o país que ocupa a presença rotativa do Conselho de Segurança. Professor, relações internacionais são suscetíveis, depende de muita coisa, muitos fatores para a gente falar de uma situação momentânea, cortando pelo tempo. O presidente da FEPAL, da Federação Árabe e Palestina do Brasil, conversou com a gente e ele falou que o consenso poderia chegar com a criação dos 2 estados, como estabeleceu a ONU. Agora, o senhor concorda que se esses estados forem criados, Israel fica no meio de 2 estados palestinos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia? Ele iria aceitar isso na situação de agora? É difícil, na verdade, existem vários pontos que são sensíveis, Marcelo, a questão do território palestino, que é um território dividido em 2 espaços de terra, claro que causaria incômodo, mais até para os palestinos, eu diria, do que para o próprio território de Israel, porque os palestinos teriam dificuldade em circular de uma parte a outra do Estado palestino, tendo que passar no meio pelo Estado de Israel. Existem outros estados no mundo,
né, que tem também escravos, né, tem territórios, né, que estão para além de um outro Estado, né? O Azerbaijão tem um território para além, né, da Armênia, né? Atualmente temos também uma tensão ali, Armênia e Azerbaijão, né? A Rússia tem um esclave ali também, né, depois da Polônia, né, os escravos de Kaliningrado. Então não deixa de ser algo também tão incomum assim no mundo, né, estados que são bipartidos, né, e que têm dois pedaços do seu território, né, em lados opostos de um outro terceiro estado, né. De todos os modos, né, quando pensamos aí nas dificuldades para viabilizar essa solução de dois estados, né, além dessa situação territorial que você indicou, Marcelo, tem a questão do direito de retorno, né. É sabido que existem milhões de palestinos, né, espalhados por vários países, né, e que, uma vez estabelecido um Estado palestino soberano, né, naturalmente clamariam pelo direito de retorno, né, àquela área. Isso poderia provocar um desequilíbrio populacional que preocupa muito a Israel. Israel tem o temor, né, de que passe a haver um Estado palestino com muito mais população do que tem o Estado de Israel, né, se esses milhões e milhões de palestinos, né, que estão espalhados em vários estados, né, por conta da diáspora palestina, retornassem ali. Então, essa é uma outra questão muito sensível. Tá? Uma terceira questão que dificulta, né, essa solução de dois estados é a própria situação relativa a Jerusalém Oriental, né, que é sempre um ponto também de conflagração. Vimos nos últimos anos também alguns enfrentamentos entre palestinos, né, e soldados de Israel ali, né, em Jerusalém. Jerusalém Oriental, né, a parte antiga, a parte velha da cidade, é uma parte da cidade que tem importância para várias religiões, né? Tem o quadrilátero armênio, né? Tem ali sítios sagrados para os muçulmanos, sítios sagrados para os judeus, né? Sítios sagrados para os cristãos. Então, a parte antiga da cidade, né, importante para várias religiões, né, que os palestinos entendem como sendo a sua capital por direito, né? Até a Guerra dos 6 Dias, Marcelo, em 67, né, quem tinha o controle, né, da Jerusalém Oriental, né, eram os palestinos. Perderam esse controle para Israel ao final da Guerra dos 6 Dias. Né? Israel, por sua vez, entende que a cidade inteira de Jerusalém, né, completamente unida e unificada, é a sua capital. Né? Vimos, inclusive, no governo Donald Trump, né, os Estados Unidos transferindo a sua embaixada de Tel Aviv ali para Jerusalém. Né? Então é um outro ponto, né, o que fazer com Jerusalém, né, quem tem razão, né, quem vai ficar com Jerusalém como sua capital, né, um outro ponto de tensão. Então, além da situação territorial, né, existem outras questões práticas, né, que teriam que ser devidamente resolvidas antes da possibilidade de se viabilizar essa solução de dois estados, né, pensada pela ONU lá atrás, em 1947. Professor, vamos pensar junto aqui. Qual país poderia mediar esse conflito? Com equilíbrio. Pois é, um país que tem ganhado um pouco mais de envergadura nas questões relativas ao Oriente Médio, né, e que apareceu já em alguns momentos, né, de tensão ali entre Israel e Palestina, foi a China. Né? A China não é um player que tem uma presença histórica muito relevante ali naquela área do Levante, né, que nós chamamos toda aquela área ali, né, do Mediterrâneo Oriental, né, onde fica Israel, né, onde fica a Síria, onde fica o Líbano, chamamos aquilo geograficamente de Levante. Né? A China não tem, né, muita presença histórica ali e, por conta disso, acaba se colocando, né, como um player um pouco alheio, externo às disputas geopolíticas tradicionais. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, não podem dizer o mesmo, mesmo a Rússia não pode dizer o mesmo, né, porque a Rússia, né, tem vínculos, né, importantes com parte dos políticos de Israel, né. Temos que lembrar que muitos dos judeus que correram para Israel quando da fundação do Estado eram judeus russos, né? Então a Rússia tem uma relação histórica com Israel importante, né? Embora nos últimos anos tenha deteriorado a relação ali, né, do Putin com o Netanyahu. A Rússia tem também relações muito estreitas com o Irã, né, que é o grande inimigo ali de Israel. Então também um player que pode ser visto com alguma desconfiança por qualquer um dos dois lados. E a China não. Né? A China, quando pensamos ali nas grandes potências, né, que compõe o Conselho de Segurança, talvez seja o único dos 5 que tem, né, a possibilidade, né, de tentar, né, com algum distanciamento, né, e equilíbrio, buscar um entendimento. Né. França e Reino Unido com certeza não, né, lembrando que já estiveram em guerra com o Egito, ao lado de Israel, né, ali no conflito de Suez em 1956, né, que é considerada a segunda guerra árabe-israelense, né. Então, né, França e Reino Unido são vistos com muita desconfiança pelo mundo árabe de um modo geral, né, tiveram um controle amplo, né, da região do Oriente Médio durante o mandato da Liga das Nações, né, então são vistos com repúdio muito frequentemente, né, pelo mundo árabe. Então, né, pensando nos grandes players,
Melina, que compõe ali Conselho de Segurança com membros permanentes, talvez a China, né, repito, que começou a ganhar maior envergadura na área, né, podemos lembrar há alguns meses, né, para a surpresa geral, né, do mundo, o estabelecimento de relações diplomáticas, o restabelecimento de relações diplomáticas, né, entre Irã e a Arábia Saudita, né, que foi intermediado justamente pela diplomacia chinesa, né, então é um ator que consegue se mover sem causar grande sobressalto, né, ou grandes constrangimentos no espaço medio-oriental e que poderia assumir, né, um protagonismo um pouco maior, né, caso deseje, né, para buscar uma solução que não é simples, né, dificilmente veremos uma solução de paz definitiva, um acordo de paz, mas pelo menos para buscar, né, um cessar-fogo, uma suspensão de hostilidades, para depois, se as condições permitirem e se a direita de Israel quiser, aí sim tentar avançar em direção a uma paz mais duradoura. Pois é, a gente conversou com Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ. Professor, muito obrigado pelas suas explicações e ajudar aqui o pessoal que acompanha a gente no Mundioca a tentar entender historicamente e atualmente tudo que acontece ali naquela região do Oriente Médio. Professor, volte sempre, volte a ser habitué aqui do Mundioca. Um prazer sempre conversar com vocês aí no Mundioca, Melina, Marcelo. Eu fico à disposição para um outro papo, quando vocês quiserem. Será um prazer. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Até lá. Um abraço. Marcelo, depois de tanta tensão, vamos dar uma relaxada? É necessário, né? Geralmente aqui você não tá acostumado, mas eu vou te dizer, a gente tensiona e dá aquela relaxada com uma historinha engraçada. Então, vamos lá pro nosso Mundo Bizarro de hoje. Mundo Bizarro. Olha, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Mundo Bizarro. Eu sempre Obrigado, quis ter Mel. um parceiro... Era muito bom com a Thay também, porque a gente ria muito, mas eu sempre quis ter um parceiro homem aqui pra ter aquela opinião diferente, né? E essa notícia... Uma outra visão do mesmo assunto, né? Uma outra visão. Olha, o Mundo Bizarro de hoje. Essa é pra você começar aqui no Mundioca com chave de ouro. Vamos lá. Um grupo de mulheres organizou um protesto inusitado na China contra um ex-namorado em comum que estava prestes a se casar. Elas se reuniram do lado de fora da festa e revelaram detalhes sobre o passado mulherengo do noivo. Ai, ai, ai. Em frente ao local onde ele se casava, elas ergueram uma grande faixa vermelha que dizia: "Somos o time das ex-namoradas de Shen. Hoje vamos destruí-lo." Vamos enchê-lo. A antipatia pelo noivo chamou a atenção dos convidados, que se reuniram em volta das mulheres para perguntar o que elas estavam fazendo ali. A ação inesperada chocou e enfureceu a noiva e seus parentes, que exigiram uma explicação. Ele não entrou em detalhes sobre seus erros, mas disse que sentia muito e alertou outros homens para que não se comportassem mal com as suas parceiras. É a famosa saia justa, né? Eu não sei se a sua mulher vai estar ouvindo a gente falar agora, mas você já teve um passado mulherengo? Não, claro que não. Não, o Shen é campeão. A ponto de se reunirem, colocarem uma faixa vermelha em frente ao local da celebração do casamento. Lá, não, desse Shen aí, realmente ele deve ser um cara bom. Até porque juntou a ira de várias ex, né? E você sabe que, claro que você casa querendo que dure o resto da sua vida. Mas nem sempre é assim. Mas eu tenho um amigo que diz: mulher não é pra sempre. Ex-mulher é. Muito bom, é um conselho que a gente dá pros homens aqui, né? Você até tem mais lugar de fala que eu. Joga limpo. Joga né? limpo, não apronta, porque olha aí o trabalho que dá, nem que seja por uma questão de organização, né? E vai passar vergonha, imagina, diante do sogro, da sogra, do cunhado, da cunhada. Lá na China tem muita gente, né? Ele deve ter passado a vergonha geral na frente de muita gente, né? Agora eu me coloco também no lugar da noiva, né? Eu não teria gostado disso. Mas aí é que tá. Você Passado casaria é com uma passado. pessoa que tivesse feito alguma coisa desde que essa pessoa tivesse te falado. E aí você ia aceitar ou não casar com ela. Mas você acha que o cara fala? Geralmente o homem não fala essas coisas. Será que ele vai querer queimar o filme dele? Ele pode dizer, ó, eu fui dessa forma até o dia em que eu te conheci. Depois disso eu mudei. Pra melhor, claro. E a gente acredita, né? Mulher acredita. Não, todo mundo acredita, né? Todo mundo quer acreditar. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Mundo Bizarro.
Marcelo Castilho, acabou-se o que era doce. Você lembra dessa expressão? Olha, não é do meu tempo não, eu era muito pequeno quando... Ouvintes. Como começaram a falar assim, eu não me lembro muito bem não. Eu acho que minha avó falava alguma coisa parecida. Ele tá brincando comigo porque o Marcelo Castilho é bem mais velho que eu, né? Não, Melina, agora falando sério, o programa de hoje, altíssimo nível. Altíssimo nível, isso é pra você. É um assunto que a gente não gostaria de tratar. Guerra é um assunto que a gente espera que não haja guerra, que a gente tenha sempre paz. Claro, nós torcemos pela paz, mas vai se acostumando, porque os nossos entrevistados aqui são escolhidos a dedo. É sempre gente, assim, os maiores especialistas do país. Muitas vezes nós buscamos até fora do país para trazer entendimento, para trazer informação, para que o nosso ouvinte consiga fazer a sua própria análise geopolítica e que não seja manipulado pelo que diz a mídia ocidental. Nota 10. É isso, gostou de estar com a gente? Muito bom, agradecendo a todos por me aturarem nesse início. Eu prometo que eu vou me soltando através dos programas. A gente espera que você fique mesmo bem soltinho. Então, Mundiocers, é isso. @Mundioca com K. Vai lá no X, ex-Twitter, né? Vai lá no Exatamente. X, ex-Passarinho Azul. A gente também tá nas principais plataformas digitais. E é assim que eu me despeço de vocês, muito feliz por estar de volta. Beijos e tchau, tchau. Fui! Tchau, pessoal. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Viu Podcast, a sua mídia digital.